Olá, estamos de volta com mais um Beleza em Foco e hoje vamos falar sobre proteção solar. E aí, você sabe a forma correta de usar um protetor solar? Qual escolher? Qual o melhor tipo para a sua pele? Hoje vamos tirar todas essas dúvidas. Para começar a falar sobre proteção solar, temos que entender um pouco sobre a radiação solar, mais especificamente a radiação ultravioleta. E ela se divide em UVA, UVB e UVC. Essa última, UVC, ela é filtrada pela camada de ozônio, então não tem muita influência sobre a nossa pele. Já a radiação UVA está relacionada ao envelhecimento da pele e ao surgimento de manchas. Está presente de forma bem constante durante todo o dia e ela é capaz de atravessar as nuvens e até mesmo o vidro. Por isso que é importante se proteger do sol, mesmo em dias nublados, em dias chuvosos e até em ambientes internos muito iluminados pelo sol. Agora, a radiação UVB está relacionada com as queimaduras solares e o câncer de pele. Ela tem uma variação de intensidade durante o dia, apresenta uma maior intensidade de 10 às 15 horas. É o horário em que recomendamos evitar a exposição solar. E é aí que entram os filtros solares, que são as substâncias capazes de diminuir os efeitos deletérios da radiação ultravioleta sobre a pele, através da absorção, da reflexão ou dispersão dessa radiação incidente. E quais são os tipos de protetores? Já ouviram falar em protetor físico e químico? Os filtros físicos são agentes inorgânicos que contêm em suas formulações principalmente o óxido de zinco e o dióxido de titânio. Eles formam uma barreira sobre a pele, levando à reflexão e à dispersão da radiação. Eles apresentam baixa penetração na pele, o que reduz o risco de alergia, sendo então uma boa indicação para peles sensíveis e para as crianças. Antes, eles apresentavam pouca aceitação, porque deixavam a pele com um aspecto mais esbranquiçado, opaco. Mas hoje já se consegue, com o uso de algumas tecnologias, chegar em um produto com uma cosmética melhor. E eles possuem uma proteção contra a radiação UVA e UVB. Já os filtros químicos são agentes inorgânicos que absorvem a radiação ultravioleta e as transformam em uma energia que não é prejudicial à pele. Por serem absorvidos pela pele, são mais propensos a causar irritação, mais propensos que os filtros físicos, e eles correspondem à maior parte dos produtos que são comercializados, por serem cosmeticamente mais aceitos. E eles têm uma proteção contra a radiação UVA e UVB. No geral, os protetores mais modernos, com o intuito de aumentar a fotoproteção e diminuir uma sensibilização da pele, associam em suas formulações tanto filtros físicos como químicos. E como deve ser a escolha do protetor solar? Devemos escolher um protetor de amplo espectro, que tem uma proteção UVB e UVA. A descrição de FPS no protetor solar se refere à proteção UVB e o ideal é que seja maior do que 30. Já a proteção contra a radiação UVA, ela é medida pelo PPD e deve ser pelo menos 1/3 do FPS. Então, por exemplo, um protetor com FPS de 30 deve ter no mínimo um PPD de 10. E o protetor com FPS de 60, ele tem o dobro da proteção de um com FPS de 30? Não, o FPS de 60 tem uma proteção a mais do que o de 30, mas não o dobro. Pessoas com pele clara, aquelas que estão em tratamento para manchas, melasma, sempre recomendamos
um FPS mais alto. Existem protetores para cada tipo de pele, mas como saber qual escolher? Os produtos com formulação em creme são ideais para a pele seca ou normal a seca, para a pele madura, para a pele do corpo. Já as formulações em gel, gel creme, sérum, oil control são ideais para a pele oleosa, para a pele acneica. Aquelas que apresentam a formulação em aerosol geralmente são utilizadas para as áreas do corpo, principalmente aquelas áreas com pelo, e os produtos em bastões para a região dos lábios. E podemos utilizar protetor solar do corpo na face? Sim, não tem nenhuma contraindicação. Inclusive, existem formulações com a descrição corpo e face. O que acontece é que os produtos para uso corporal apresentam uma formulação mais oleosa para ajudar na espalhabilidade. E isso pode não ser compatível com todo tipo de pele. Uma pele mais seca, uma pele mais madura, talvez se adapte melhor a essas formulações corporais. E é verdade que o protetor solar com cor protege mais? O pigmento, a cor presente nesses filtros solares não servem apenas para uniformizar o tom de pele, eles servem também como uma barreira física contra os raios solares, garantindo assim uma proteção adicional. São indicados para todos os tipos de pele, especialmente nas peles, tem indicação nas peles sensíveis e naquelas que estão em tratamento para melasma. E na rotina do skincare, que é o cuidado com a pele, quando se deve passar o protetor solar? A proteção solar, ela corresponde ao último passo desses cuidados. Após lavar o rosto, passar os produtos de cuidados com a pele, aí sim passa-se o protetor solar. E a maquiagem? Então, primeiro passa-se o protetor solar e depois a maquiagem. Uma opção são os protetores com cor, que além de proteger, já fazem uma cobertura na pele. E qual a quantidade correta de protetor que devemos utilizar? Geralmente, orientamos o paciente de duas formas. Pode ser aplicado em 2 camadas, passa uma camada e em seguida repete em toda a área já aplicada, ou então podemos utilizar a regra da colher de chá. No rosto, cabeça e pescoço, usamos uma quantidade correspondente a uma colher de chá. Nos braços, para cada braço, uma quantidade correspondente a uma colher de chá. Nas pernas, para cada perna, uma quantidade correspondente a 2 colheres. E no tórax e dorso, uma quantidade correspondente a 2 colheres. De quanto em quanto tempo devemos repassar o protetor solar? O protetor ele deve ser repassado a cada 2, 3 horas, principalmente nos momentos de maior exposição solar. E lembrar de repassar após entrar na água ou praticar uma atividade física que tenha uma transpiração muito intensa e seja realizada em ambiente aberto. Devemos passar o protetor solar quanto tempo antes de se expor ao sol? A primeira aplicação do dia é, sem dúvida, ela é a mais importante e deve ser feita pelo menos 15 minutos antes da exposição solar, idealmente antes de vestir a roupa ou com a menor quantidade possível. E em qual horário devemos evitar a exposição solar? O horário que deve-se evitar essa exposição é entre 10 e 15 horas, porque é nesse período que temos a maior incidência da radiação UVB. E o uso de roupas com fator de proteção é realmente importante? Devemos nos preocupar não só com o uso do protetor solar, mas também com outras medidas de fotoproteção, como por exemplo o uso de roupas, chapéus, bonés com FPU, que é o fator de proteção ultravioleta. Esses tecidos eles são capazes de absorver ou refletir a radiação e devemos fazer o uso sempre que praticarmos atividade física ao ar livre ou quando formos ao clube, à praia. E é importante também fazer um uso de forma rotineira dos óculos de sol.
E a fotoproteção na criança? Como que é? O ideal é que bebês até 6 meses não sejam expostos ao sol. Eles não devem usar protetor solar, apenas roupas, chapéus, bonés com fator de proteção. Agora, de 6 a 2 anos, já estão indicados os protetores com uma formulação 100% inorgânico, que são os filtros físicos. E a partir de 2 anos, eles já podem utilizar os protetores químicos. E o que seriam os fotoprotetores orais? São medicações em cápsulas, fitoterápicos, que têm uma ação antioxidante. Eles combatem os radicais livres produzidos pela radiação solar. Eles potencializam o efeito do protetor solar, mas não substituem o uso. Como exemplo dessas substâncias, nós temos o piquenogenol e o Polipodium leucotomus. Fazer uma fotoproteção adequada não só com o uso do protetor solar, mas também com outras medidas como o uso de óculos, roupas, chapéus, bonés com fator de proteção, é muito importante para evitarmos o envelhecimento precoce e o câncer de pele. Se você não usa protetor solar porque não criou uma rotina de cuidados com a pele ou não se adaptou à cosmética do produto, um dermatologista pode te auxiliar nessa escolha. Espero que essas informações tenham sido úteis. E fique no próximo bloco com o Localiza MOC.